Olá pessoal, eu sou o Dr. Isaías, ortopedista, especialista em joelho e quadril. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. Acho que isso é interessante até para as pessoas que vão ao meu consultório. Por vezes acontece alguns atrasos, eu queria que entendesse um pouquinho da minha consulta e me perdoar, a vez que, se caso no seu dia aconteceu um atraso. Eu costumo dizer que por mais que eu deixe um tempo longo para cada paciente, um tempo maior que o habitual para cada paciente, cada caso é um caso. Eu trato desde o paciente jovem, atleta, que joga futebol, como também aquele paciente idoso com uma artrose. Na maioria das vezes, o paciente idoso, eu preciso entender muito bem o porquê da dor. Se eu for julgar somente o exame de imagem, a artrose, eu vou acabar operando o paciente sem necessidade. Já tive várias consultas em que, ao deixar o paciente à vontade, conversar bastante, tentar entender o dia a dia do paciente, eu acabo descobrindo que o problema não é o joelho dele que está doendo, ele tem algo mais. É aquele paciente que às vezes está com um filho com algum problema, e isso vai somatizando e criando dores que, quando você conversa muito com o paciente, não fazem tanto sentido. É aquele paciente que às vezes, aquela mulher que está cuidando de um marido terminal, que está lá na casa dela há algum tempo e ela tem que forçar para cuidar, tá do lado, sem dormir, passando aquela angústia, não pode visitar o neto porque tem que ficar em casa cuidando do marido, enfim. Quando eu entro no consultório, o paciente entra, ele entrega para mim a vida dele. E eu preciso deixar ele falar, eu preciso que ele crie uma liberdade para me contar o que está acontecendo. Eu não posso basicamente falar, a dor é o joelho, a dor é o quadril. Pega um resultado de ressonância, vai ter artrose. Todo paciente acima de 60 anos já tem um desgaste da cartilagem, vai vir um laudo com artrose, lesão de menisco, lesão de cartilagem de modo geral. O que eu preciso saber é, a causa da dor é só artrose? Eu preciso, antes de mais nada, conhecer o paciente, conhecer o dia a dia, conhecer o que está acontecendo. Para eu poder falar para o paciente que aquela dor dele é aquilo ali, eu tenho que ter a convicção de que não existe nada em volta influenciando naquela dor. Então, isso tem paciente que consegue em 10, 20 minutos, 30 minutos entregar tudo e falar. Tem paciente que eu preciso quebrar o gelo e conversando, deixando ele mais à vontade para me explicar o que está acontecendo e aí sim eu poder passar uma conduta adequada. Procedimento cirúrgico é uma coisa complexa, então eu preciso ter total convicção de que, de fato, uma cirurgia vai resolver o problema do paciente. E para eu ter essa convicção, eu preciso conversar bastante. Eu preciso entender bem o dia a dia do paciente. Eu preciso entender se não existe nenhum outro problema mais gerando aquela dor. Se você tem alguém na sua família que é depressivo, você vai saber que ele já passou por momentos de ansiedade que cria dor onde não existe. Dói, é desesperador, estou infartando, estou sentindo alguma coisa, mas na verdade quando vai no médico não tem nada, faz um monte de exame, não tem nada. Então se eu foco basicamente no resultado do exame de imagem e na queixa de forma isolada, a chance de eu propor um procedimento cirúrgico errado é grande. Então eu preciso conversar. E nessa de conversar, às vezes alguns pacientes demandam mais tempo, passam do horário. Se eu deixo 40 minutos para um paciente, tem paciente que vai mais de 1 hora conversando. Então, pessoal, se no dia da sua consulta ocorreu algum atraso, entenda que quando você faz um atendimento humanizado, que acolhe o paciente, às vezes é rápido, mas às vezes na primeira consulta acaba extravasando o tempo. E se o paciente está se abrindo para mim, contando o que tem, independente do tempo que ele precisar, eu vou deixar ele falar, eu vou deixar ele soltar aquilo, ficar à vontade para ganhar confiança e entender para eu poder ajudar. Não é só cirurgia que resolve dor no quadril e joelho. Então eu preciso entender o porquê da dor para aí sim conseguir ajudar. Existem casos específicos de pacientes que a partir do primeiro dia de atendimento já fica claro para o paciente, eu passo, até minha secretária passa para o paciente que vai ser realizado o acompanhamento durante 1 ano. Por que desse acompanhamento a longo prazo? Porque eu preciso tratar vários fatores, cuidar de vários fatores. Vou citar um exemplo, um paciente que mora fora de Brasília e que eu vou acompanhar durante 1 ano, seja remotamente, com orientações. Eu preciso de um bom acompanhamento com fisioterapia, reabilitação. O fisioterapeuta que trabalha comigo, que é meu parceiro, que está aqui em Brasília, ele já sabe o meu modo de agir, meu modo de cuidar. Isso facilita. Mas aquele paciente que está fora, às vezes ele está no interior de Tocantins, Goiás, num local onde não tem tanto recurso. E o fato de eu estar perto dele, eu consigo orientar, eu consigo fazer protocolos, eu consigo mostrar formas dele cuidar
para prevenir que surjam novas lesões, para que a evolução dele a longo prazo, pós-cirúrgico, seja adequada. Então, aquele acompanhamento médico próximo, no pós-operatório principalmente, é extremamente importante para um bom resultado final. Em pacientes, por exemplo, com casos de artrose de quadril, artrose avançada, que passam por procedimento cirúrgico, se eu faço a cirurgia no paciente, tiro a dor com a cirurgia e não consigo reabilitá-lo adequadamente, ele vai ficar andando de uma forma que vai forçar a coluna, o joelho. Doutor, a dor do quadril acabou, mas ele continua andando torto, porque o corpo está habituado naquela posição por anos e anos e anos. Então eu preciso readequar essa marcha. Enfim, são detalhes que, se a gente não cuida, se eu foco só naquela dor que eu tirei com a cirurgia e não foco na reabilitação, o paciente vai a longo prazo surgir problemas em outras articulações pela postura errada, que ele já tinha antes da cirurgia. Então esse cuidado durante um ano, que atualmente eu faço em alguns casos, é visando que o paciente tenha uma recuperação plena. Claro, a gente fala um ano, o paciente 2, 3 meses, depende muito do caso, mas é que assim, com um ano eu tenho a convicção de que dá para fazer o melhor possível pelo paciente. Então, acompanhar é extremamente importante. Ao meu ver, o cuidado não é só pré e intraoperatório. O cuidado pós-operatório influencia muito no resultado final, no sucesso cirúrgico do paciente. Então, eu faço questão de estar perto, principalmente no pós, para poder conseguir a longo prazo acompanhar e cuidar desse paciente e ter o melhor resultado possível.